tarde, amigos e amigas, telespectadores, internautas da nossa TV web Mamute Crateús. É um prazer estar mais uma vez com você no nosso programa Cenários em Debate, desta feita tratando ainda, dando continuidade ao programa anterior, tratando ainda da temática educação. E hoje, amigos, nós iremos abordar dois assuntos de extrema importância, tanto para a comunidade educacional quanto para as pessoas em geral. Nós iremos tratar hoje, no programa anterior, como vocês lembram, nós tratamos das metas 1 e 2 do nosso Plano Nacional de Educação, nosso segundo Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014. Hoje eu falei também no programa passado que são 20 metas com vigência para 10 anos. Nós tratamos de 2 do programa passado e hoje trataremos mais de 2, fazendo assim uma síntese de todas as 20 metas. E hoje trataremos da meta 17 e da meta 20. A meta 17 vai tratar da valorização dos professores no Brasil. E a meta 20 vai tratar do investimento, isto é, o que o Brasil deve gastar e, portanto, os estados, os municípios devem gastar com investimentos em educação. Para essa questão do investimento em educação, eu queria dar aqui uma informação, porque nós sabemos que o Brasil é uma federação. Nós temos 26 estados, o Distrito Federal e exatamente 5.568 municípios. Então o Brasil tem dimensões continentais, o Brasil é um país muito grande e é uma federação, isto é, nós temos 3 esferas de governo, temos o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. É interessante que na arrecadação de impostos, vejam como é interessante esse dado. O município, a esfera municipal, arrecada entre 11, isso eu estou dando esse dado falando do bolo dos impostos, do conjunto de impostos. Quando é arrecadado tudo, como é que é feita a divisão? Os municípios arrecadam cerca de 11 a 17%. Os estados arrecadam entre 21 e 25%. E cerca de 60% do todo fica com a União. Ocorre que as políticas públicas, entre elas a de educação, é custeada pelo município. É o município que custeia. Um exemplo, se constrói uma creche no município com verba federal, do governo federal. Pode ser construído com verba municipal, mas também pode ser construída com verba federal. Mas o custeio com pagamento de professores, pagamento de servidores, e todo o conjunto de material para custear aquela escola fica no âmbito municipal. Isto é, o município é o que menos arrecada e é o que mais se responsabiliza pelo cumprimento do serviço. Isto posto, vamos aqui à leitura da meta 20. Investimento público em educação. No programa anterior, eu informei para vocês que o investimento na educação hoje no Brasil é cerca de 4,5%, 5% do produto interno bruto. O produto interno bruto é a soma de todas as riquezas e bens produzidos no Brasil durante um ano. Dos 100%, tira cerca de 4,5%, 5% para se investir em educação. Pode-se dizer assim, é muito dinheiro. Pois bem, mas quando a gente compara o valor por aluno no Brasil, chamado de valor aluno ano ou valor per capita por cabeça do aluno no Brasil, se compararmos com os países ricos ou os países da OCDE, nós percebemos que o Brasil ainda gasta muito aquém mesmo do que gasta os Estados Unidos, do que gasta a Finlândia, do que gasta a Alemanha, do que gasta a Austrália e outros países da OCDE. Nesse sentido é que a meta 20 do Plano Nacional de Educação, amigos, olha, por que no nosso segundo programa nós estamos tratando do Plano Nacional de Educação? Porque com a aprovação da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 96, precisava
ser aprovado, promulgado uma série de regulamentado uma série de dispositivos para que a LDB fosse efetivamente cumprida. E o principal desdobramento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, isso quem está dizendo não sou eu, é um grande educador de referência nacional e internacional, Dermeval Saviani, professor e pesquisador emérito da Universidade de Campinas, a Unicamp, é que diz que o PNE, o Plano Nacional de Educação, que teve dois, né? O primeiro de 2001 a 2011 e esse agora aprovado em 2014 para ir até 2024. Foi o principal desdobramento da LDB. Eis porque nós estamos aqui tratando dessas metas do Plano Nacional de Educação. E aí eu quero fazer a seguinte observação. Pode se perguntar, mas o que é que eu tenho a ver? Eu aqui no município de Crateús, que tem meu filho matriculado na escola pública, o que é que eu tenho a ver com o Plano Nacional de Educação que é aprovado pelo Congresso lá em Brasília? Tudo a ver, querido amigo e querida amiga. Porque o valor aluno-ano estabelecido pela aprovação pelo governo, pelo Poder Executivo, tem tudo a ver com o pagamento de professores, com os recursos que a escola recebe. Toda a política municipal, toda a política planejada nacionalmente no estado e no município acontece no chão da escola. Acontece no chão da escola. Recursos, pagamento de professores, merenda escolar, transporte escolar, infraestrutura. E aí, eis porque eu digo para você que você tem tudo a ver, você que é pai, que é mãe, que é professor, enfim, e que recebe o serviço público da educação, tem tudo a ver realmente com o Plano Nacional de Educação. Daí porque nós estamos explicando aqui detidamente, com atenção, a questão das metas do PNE. Olhe, veja bem, amigo internauta, telespectador da TV Web, veja bem o que é que diz a meta 20, investimento público em educação. Eis o que diz a meta: ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto do país no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto até o final do decênio. Eu falei agora há pouco que o país investe aproximadamente 5% das suas riquezas do Produto Interno Bruto em educação. Isto vai dizer, repetindo, a qualidade que tem o transporte escolar, que tem a formação dos professores, que tem a merenda escolar, que tem a infraestrutura da escola, que tem um conjunto de tecnologias que a escola dispõe e todo o conjunto de ações e toda a política educacional que acontece em cada escola dos 5.568 municípios no Brasil. Vejam aí a audácia do plano. Diz que nos primeiros, como diz aqui, de forma a atingir, só relendo aqui, o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do país no 5º ano de vigência. Veja, a aprovação foi em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. No próximo ano, pela meta 20 do Plano Nacional de Educação, que é a principal política e o principal desdobramento da LDB, significa dizer que em 2019, ou seja, 5 anos depois de aprovado, nós temos que pular de aproximadamente 5% e irmos a 7%. E diz mais, quando for em 2024, o Produto Interno Bruto terá que se investir do Produto Interno Bruto 10%. Por que é vigorosa, por que é audaciosa essa meta 20 do nosso Plano Nacional de Educação? Porque se de fato nós chegarmos ao investimento de 10% do PIB, nós iremos melhorar consideravelmente a qualidade de educação no Brasil, que, diga-se de passagem, é muito ruim. Nós
as escolas estão recebendo alunos, mas os alunos estão indo à escola, embora tenha aí a questão do problema da evasão, embora tenha aí o problema da reprovação, mas se existe um problema, um dos gargalos da educação, e se não o principal, é a questão do aluno ir à escola, mas aprender bem, é a questão da qualidade. O que é a qualidade do ensino? O que é a qualidade da educação? O aluno ir para a escola e de fato aprender o que precisa aprender, aprender o que de fato a sociedade, o mercado de trabalho exige, essas competências, essas habilidades que ele saiba desenvolver lá no seu ambiente de trabalho, uma vez que ele tenha saído lá do ensino médio, do ensino superior ou do ensino profissional. Qual a minha observação, qual a perspectiva que eu tenho sobre esse cumprimento dessa meta? Infelizmente, amigos, é que ela não será cumprida. Porque eu vou voltar ao tema do programa passado. Nós sabemos que o governo Temer congelou aí por 20 anos os investimentos na educação e na saúde. Vamos falar do que é congelamento na educação. Vejam como é contraditório. Vejam aí como é contraditório. Tem um senador da República, pelo Distrito Federal, não é necessário nominá-lo aqui, que ele tem livros publicados, ele foi um paladino dessa meta 20, de que o Brasil, inclusive, precisava federalizar, isto é, tirar da competência municipal o ensino fundamental e federalizar a educação, isto é, deixar pela competência do governo federal, e que para isso precisaria chegar a 10% do PIB. Pois esse mesmo senador, amigos, ele votou a favor de se congelar por 20 anos os investimentos em educação. Vejam aí a contradição. Nós estamos em busca do cumprimento, nós que somos professores, educadores, pais, mães, a comunidade universitária, estamos em busca do cumprimento destas metas do PNE, porque para que de fato a lei da educação lá de 96, seja cumprida, para se chegar à tão sonhada qualidade da educação, é preciso que haja dinheiro, é preciso que haja investimento. Sem investimento, sem dinheiro, não há como termos qualidade na educação. E aí vejam, nós estamos em plena vigência do plano, precisando de mais investimento, e o governo federal congela por 20 anos os investimentos em educação, dizendo que, vejam bem, dizendo que o país passa por uma crise, que a gente não vai negar aqui, mas que um dos culpados pela essa crise são os serviços sociais. E aí a gente não concorda com isso, amigos. Não concordamos com isso de forma alguma. Porque se nós pegarmos o que se paga nesse país de juros ao chamado rentismo, ao chamado mercado especulativo financeiro, é um absurdo. Dentro do ano se paga quase R$500 bilhão. E veja a audácia do governo, pessoal. Vocês sabem que um dos principais impostos que o cidadão brasileiro paga é o chamado ICMS. Se você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, se você abastece seu carro, sua moto, se você compra uma roupa, você está lá embutido no valor lá do seu produto a questão do ICMS. Pois muito bem, o brasileiro, quando pega toda a carga de impostos que ele paga, o brasileiro chega a trabalhar 5 meses, às vezes até quase meio ano, só para pagar imposto. Então o governo arrecada para poder devolver os serviços públicos, entre eles a educação. Sabe qual foi a atrocidade que este governo aí está fazendo? Está dispensando imposto de multinacionais. Vou dar um exemplo. A Shell, uma petrolífera, uma empresa de petróleo britânica,
ganhou o leilão do pré-sal, para explorar o pré-sal, e o governo dizendo que está em crise, veja bem, dizendo que está em crise, olha a lógica, vejam a lógica, dizendo que está em crise, dispensou dentro de 40 anos, ele fez o, bom, num palavreado mais bonito, se diz que ele fez uma renúncia fiscal para a Shell, que dentro de 20 anos somará R$1 trilhão, é cerca de 40 bilhões por ano. Olha a lógica, eu vou explicar a lógica bem devagarinho, para que o amigo internauta, o amigo telespectador entenda. Se o governo está em crise, exatamente porque está arrecadando pouco, e diz que um dos motivos dessa crise é porque está gastando muito em educação, em saúde, em infraestrutura, etc., como é que ele não baixou a carga tributária do brasileiro comum, trabalhador, não dispensou nem R$1 de imposto do brasileiro trabalhador e dispensou R$1 trilhão num período de 20 anos de uma petrolífera estrangeira, diga-se de passagem. Isso é necessário, amigos, que nós, formadores de opiniões, especialmente a comunidade acadêmica, especialmente a comunidade educadora, a comunidade de professores, esclareça, leve esse debate a toda a sociedade civil organizada. Leve esse debate a toda a sociedade civil organizada. Porque, se uma vez que você não compreende o que está envolvido, o serviço público que é prestado aqui no município de Crateús, lá no interior da sua escola, do seu bairro, é fruto do financiamento público. E se não tem dinheiro, não tem melhoria, não tem qualidade, não tem uma melhor escola, não tem melhor pagamento de professores, não tem um conjunto de livros, um conjunto de ações voltadas para que o aluno realmente receba aquele serviço, receba aquele material e aprenda com melhor qualidade. É por isso que precisamos fazer esse questionamento. Naturalmente, nós não vamos deixar essa discussão apenas na esfera federal. Óbvio que o conjunto de recursos que o município recebe, inclusive o nosso município de Crateús, é preciso também ser gerido com eficiência, gerido com muita eficiência, para poder essas políticas públicas acontecerem a contento. Entre elas, pagamento de professores, construção de creches de escola, transporte escolar, material de manutenção das escolas. E agora, desta feita, nós vamos tratar dessas políticas públicas municipais neste ano de 2018, 2017 e 2018, porque houve umas mudanças aí, entre elas multissediação de escolas. Esse ano teve o reajuste dos professores, né? O reajuste dos professores. Existe aí uma previsão do Fundeb para o ano de 2018, e desta feita eu convidei o presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Jurimar, para a gente discutir aqui quais essas mudanças, o que é que vai afetar realmente na aprendizagem dos alunos, o que é que vai afetar no âmbito municipal, na questão da educação. E aí nós, é como eu estou dizendo, a gente sempre vai fazer esse link entre as questões nacionais e as questões municipais, porque uma coisa não está separada da outra. Na JN Moura você encontra tudo sobre automação comercial. São mais de 22 anos de experiência, levando aos clientes a tranquilidade e segurança que eles precisam para gerir seu negócio. São vários sistemas à sua disposição, entre eles o PET Moura, Cardápio Moura e o Posto Moura. Todos os sistemas atendem às obrigatoriedades fiscais. Para conhecer os nossos produtos e serviços, entre em contato. JN Moura, tecnologia da informação ao seu dispor.
Na JN Moura você encontra tudo sobre automação comercial. São mais de 22 anos de experiência, levando aos clientes a tranquilidade e segurança que eles precisam para gerir seu negócio. São vários sistemas à sua disposição, entre eles o PET Moura, Cardápio Moura e o Posto Moura. Todos os sistemas atendem às obrigatoriedades fiscais. Para conhecer os nossos produtos e serviços, entre em contato. JN Moura, tecnologia da informação ao seu dispor. Estamos de volta do nosso programa Cenários em Debate. Mais uma vez quero reiterar aqui o prazer de estarmos discutindo essas temáticas tão importantes, deste assunto tão importante que hoje a preocupação, se existe um bem hoje que é a preocupação de toda a comunidade internacional, é a questão da educação dos nossos filhos. E aí, por daí dizermos da extrema importância da gente discutir aqui com prazer, com convicção, porque somos professores, acreditamos na escola pública, gratuita, de qualidade, sustentada pelo Estado. E aí, amigo, eu quero agora discutir com você, amigo e amiga, telespectador da nossa TV Web Mamute Crateús, a meta 17 do PNE, para nós superarmos aqui essa temática mais de âmbito nacional e irmos para a questão das temáticas municipais aqui do município de Crateús. A meta 17, amigos, ela também, eu selecionei essas 4 metas porque quando a gente lê, realmente causa assim certo espanto da audácia, não porque o legislador aqui está errado em apontar uma perspectiva de 10 anos e exigir investimentos volumosos, investimentos de peso, e que de fato, se cumpridas forem, darão outro contorno, outro panorama, outra realidade, inclusive com bastante qualidade da educação pública. Do exposto até agora no programa, nós vimos que até agora nós estamos na contramão, na verdade é isso, na contramão do que estabelece o nosso Plano Nacional de Educação. Eu quero reiterar aqui, amigos, que esta defesa que nós estamos fazendo da escola pública, gratuita e de qualidade, é o que está posto na legislação. Nós não estamos defendendo aqui coisas absurdas, mirabolantes, ainda passivas de se criar uma legislação, mas o que já está posto na legislação. A meta 17, que vai tratar da valorização dos profissionais da educação, eu vou ler aqui na íntegra para vocês, diz assim, olha: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar, veja a palavrinha-chave aí, equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência do PNE. Vamos traduzir, vamos explicar. O plano está dizendo, a meta, na sua meta 17, que até o 6º ano, vamos contar, o plano é de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Daqui a 2 anos, o plano estabelece que um professor da educação básica no Brasil, isto é, aquele professor que leciona ou no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, ou no ensino médio, tenha um rendimento não igual, mas pelo menos que se pareça, que se equipare, que se aproxime
do que ganha os demais profissionais com o mesmo nível de estudo. Isto é, o professor em 2020 deve estar ganhando aproximado do que ganha um engenheiro, um médico, um advogado, não vou dizer juiz, porque aí já é audácia demais da minha parte, né? Mas o plano está colocando. E o fato, amigos, é que esta meta é mais uma que não será cumprida, professor Gilmar. Por quê? O nosso piso salarial nacional do magistério, que também é uma lei de 2008, está com 10 anos, foi criado o piso. Este piso, nem todos os municípios ainda pagam. E eu acho que ele não chega, Jurimar, salvo engano, a R$ 2.500 para o professor de nível médio, que fez o terceiro ano normal. Porque a lei criou o piso em 2018, isto é, dizendo que nenhum professor lá naquela época poderia ganhar menos de que valor X. Hoje esse piso nacional salarial do magistério eu acho que não chega, tenho quase certeza que não chega a R$ 2.500. E os demais professores, aqueles que têm estudos mais aprimorados, que fizeram as chamadas graduações ou licenciaturas, isto é, aqueles professores que fizeram faculdade, e estes estão ganhando hoje, em 2018, eu estou falando aqui de forma geral. Obviamente que, como eu disse aqui, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. A lei do piso lá de 2018 estabeleceu que cada município, que o piso foi dado pelo governo, foi estabelecido pelo governo federal, mas cada município deveria criar os seus planos de cargo, carreira e remuneração. Isto é, para valorizar aquele professor que estudou mais. Porque hoje só pode dar aula no Brasil, pela LDB, quem tem no mínimo, inclusive isso, Jurimar, os municípios quase não abrem mais nem concurso para pessoa que tem nível médio normal, já exige licenciatura. Mas a LDB, ela estabeleceu o quê? Aliás, o Plano Nacional, a lei do piso de 2008 estabeleceu que os municípios criariam os seus planos de carreira e remuneração exatamente para diferenciar o professor que fez faculdade daquele que só tem um nível médio, do professor que fez mais 2 anos de estudo, isto é, fez uma especialização que tenha um grau, que tenha um valor, que seja mais valorizado que aquele que só fez faculdade, do professor que fez um nível de mestrado, seja melhor valorizado que aquele que só fez especialização, e assim vai. Isto, em tese, aquele que estudou mais, naturalmente, é óbvio, precisa ganhar mais. Pois muito bem, amigos, eu quero fazer aqui uma comparação para você ver como o professor neste nosso país ainda não é valorizado, ainda não é respeitado. Amigos, se o piso para o nível médio hoje não chega a R$ 2.500, é aproximado, estou dando um número aproximado. Os juízes de todo o Brasil este ano fizeram um movimento recentemente no Brasil para exigir auxílio moradia. O auxílio moradia é um direito para aqueles juízes que não tem moradia, que, por exemplo, o juiz é aqui de Crateús, mas trabalha no outro estado e lá ele não tem moradia, não tem a sua casa e lá ele recebe auxílio de moradia. Sabe quanto é o auxílio de moradia que eles já recebem? Na verdade que eles já recebem, mas teve uma ameaça aí de que seria cortado, né? Esse auxílio moradia é de aproximadamente R$ 4.300. Só que o juiz, eu não estou dizendo aqui que o professor, e aí a gente também não pode ser tão ignorante de dizer que o professor daqui a 2020 ou mesmo no final do plano vai ganhar, que ganha igual o juiz, né? Porque se contarmos o número de professores no Brasil e o número de juízes, vai ter bem mais professores. Mas a meta é audaciosa e diz que precisa se equiparar aos profissionais com a mesma formação. Pois muito bem, os R$ 4.300 de auxílio moradia que eles querem que mantenham é quase que o dobro do salário do professor de nível médio. Estou fazendo essa comparação para o amigo telespectador e internauta do nosso programa Cenário de Debate perceber que os professores, porque o professor, quando ganha melhorzinho neste país, já é tido como rico, já é tido como ganhando muito bem, como tendo um padrão de vida muito bom, etc, etc. Então, Jurimar, eu compreendo que essa meta é mais uma das metas fracassadas do PNE. E aí,
uma vez que nós estamos tratando exatamente dessa meta 17, nós vamos agora falar do município de Crateús, porque nós temos aqui o nosso plano de carreira e remuneração, que estabelece essa gradação entre médio, quem fez faculdade, que é chamado de graduado, quem é especialista, quem é mestre, quem é doutor. Muito bem, eu vou fazer aqui uma breve introdução e vou aqui fazer uma pergunta ao nosso presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Jurimar, que também é professor do ensino básico aqui no município de Crateús, atualmente preside o Conselho Municipal de Educação, é diretor escolar, e é uma pessoa que tem feito leituras, que tem feito estudos sobre essas temáticas da educação e que pode aqui enriquecer o nosso debate. Pois muito bem, Jurimar, eu lembro que em 2009 aconteceu uma greve histórica aqui em Crateús, porque vamos nos situar aqui historicamente. Eu disse aqui que o piso salarial nacional do magistério foi criado em 2018, aliás, em 2008. Um ano depois, como nós já tínhamos o nosso plano de carreira e remuneração, em 2009 houve a greve. Por que houve a greve? Porque lá no nosso plano de carreira, à época, em 2009, dizia que quem já tinha feito faculdade, o professor que já tivesse feito faculdade, precisaria ganhar 45% de diferença do que ganhava o professor, do que ganhava o professor com nível médio, que eu acho que o piso foi de R$ 918, salvo engano, Jurimar. R$ 918, ou seja, 45% em cima desse valor. Aí houve a greve, os professores fizeram algumas conquistas, a lei do plano de carreira foi mandado para a Câmara e à época lá foi estabelecido que não seria mais 45% de diferença, mas 25%. Mais 25%. E hoje, Jurimar, eu conversando pegando alguns números no sindicato, em outras fontes, hoje é sabido que o professor no município de Crateús, o professor graduado, desse direito de 25%, está só em 6%. Foi dado esses 2% de reajuste agora, né? E será dado, o reajuste do Fundeb esse ano foi 6,81%. Isto é, nós estávamos com 6%, com mais 2%, talvez estejamos aí por volta de 8%. O que seria para ser 25% de diferença está em 8%, certo? Mas antes disso eu queria dar saudades, é que é um prazer estar aqui com você, discutindo essas temáticas importantes do nosso município. E a pergunta, porque nós vamos discutir aqui, Jurimar, eu queria que você enriquecesse nosso debate aqui, falando sobre essa redução de 1.000 horas para 800 horas da carga horária anual. Nós falássemos também sobre multisseriação e desse reajuste. A minha pergunta, Jurimar, é: qual a sua perspectiva como professor do município de Crateús para que nós cheguemos a esses 25% de diferença? Veja, eu estou perguntando de perspectiva. Como você analisa o atual quadro? E aí, Jurimar, nesse segundo programa aqui, que a gente intitulou de Cenários em Debate, nós estamos sempre fazendo esse link entre a Política Nacional de Educação e a Política Municipal. Não adianta a gente desligar. Não adianta. Uma coisa está ligada à outra. Se nós isolarmos, seremos ingênuos e seremos até ignorantes. Então, como é que você analisa esse quadro geral, Jurimar? E qual é a sua perspectiva como professor municipal de Crateús para que nós cheguemos a esses 25%, que é uma luta desde 2009? Boa noite, amigo. Boa noite, professor Antônio José. Boa noite, caros telespectadores. Joels, que está aqui na parte de sonoplastia e na realidade, Antônio José, o nosso país, ele nos últimos anos, ele reduziu os seus investimentos em educação. Isso houve o congelamento dos gastos públicos, congelamento estes por 20 anos, que nós já estamos sentindo aqui na base, nós já estamos sentindo os efeitos do não investimento público em educação. E aí,
trazendo para a realidade local, nós temos outras dificuldades a nível local. Nós temos um número muito grande de instituições de ensino, com N turmas, delas com um número razoável de alunos, outra com números muito aquém da legislação municipal que estabelece o número de alunos para que essas turmas funcionem, além do próprio número de aluno, se equiparando o número de aluno versus número de professores. E isso faz com que, dentre outras políticas, dentre outras ações, nos leve a perceber o quanto o cenário econômico na educação está difícil de haver essa equiparação. Só para complementar a sua fala, estamos aqui numa discussão legal, num bate-papo legal. Antes que nós entremos especificamente nessa questão da redução da carga horária, da infraestrutura das nossas escolas, você é diretor, também estou como diretor, falarmos sobre a multisseriação, transporte escolar, etc, etc, etc. Você acha que, pelo menos, porque veja, eu estou falando isso aqui, telespectador, amigo e amiga internauta, para que vocês saibam que o professor do município de Crateús, porque às vezes eu fico indignado, sabe, eu digo isso aqui, amigo e amiga, com toda a imparcialidade possível. Eu fico indignado quando às vezes alguns meios de comunicação querem jogar inclusive a população contra a categoria de professores e dizer, não, fazem greve anualmente porque apenas pensam no dinheiro. Isso absolutamente não é verdade. Veja que eu citei toda uma legislação aqui para fundamentar essa nossa fala. Então a pergunta é, Jurimar, você acredita que nesse período de 10... Porque nós estamos falando de 2009, que foi estabelecido 25% de diferença. Estamos aproximadamente em 8%, quer dizer, de 8 para 25, 2, 10, 12 e 5, 12 e 5, 17. Então, será que nós vamos conquistar, pelo menos, será que num espaço aí de 5, 6, 10 anos, será que a gente tem chegado a esses 25% de diferença? Você acredita nisso? Pelo andar da carruagem? Algumas coisas, concretamente, têm sido feitas enquanto município, né, enquanto gestão administrativa, e algumas delas têm tido, inclusive, a participação, a definição, a validação pelo próprio Conselho Municipal de Educação. Diria que a questão da redução da carga horária, que na realidade não é ilegal o fato do município adotar 800 horas aulas no ensino fundamental anos finais, né? Mas embora se perceba isso como algo, como perda. E aí o cenário atual, ele é um cenário de grandes dificuldades no sentido da execução do recurso que é destinado para o Fundef ser suficiente para custear o município. Os dados, as prestações de contas, as informações que chegam até a gente levam a essa condição. E aí, a pergunta que você me fez, eu, sinceridade, não acredito. Não acredito pelo cenário, embora tenha se ocorrido, principalmente no final de ano de 2017 e agora 2018, algumas ações pontuais que podem estar contribuindo para isso, mas elas vão estar contribuindo para que pelo menos o recurso que se destina à educação, o recurso do Fundeb, ele consiga custear, que no momento ele não consegue custear. No momento ele está sendo utilizado em grande proporção, quase em sua totalidade, em termos percentuais elevados, em relação a pagamento de folha. Então, eu não acredito, diante das ações mínimas que vêm ocorrendo, que são muito lentas, são muito pontuais, ainda diante das dificuldades que são tão grandes. E aí, não estou nem falando em investimentos, né, que seria outra questão que requer, inclusive, recursos para que ocorra, né?
Então, essa é a visão que eu percebo no momento, né? E aí, considerando a questão da diferença, que é algo que a categoria, quem é graduado, né, quem tem sua licenciatura plena, quem é especialista, quem tem o mestrado, enfim, essas pessoas todas tiveram anos e mais anos de formações, além do profissional apenas do ensino médio. Então, é óbvio que o governo também, quando estabeleceu a lei do piso, ele estabeleceu o piso mínimo. Ele não fez definições para os demais níveis de formações. Isso como é o salário mínimo. O salário mínimo é definido o mínimo. Se uma instituição, se uma empresa resolve fazer pagamentos com percentuais a maior, isso fica lá nos seus planos internos, o próprio Estado. Então isso fica internamente com quem gere, com quem tem aquele público que é responsável, né? Na realidade é isso que eu percebo. O município de Crateús não tem conseguido nos últimos anos avançar, né? Tem se conseguido uma diferença mínima, e que aí você já citou, não vamos ser repetitivos em relação a isso, mas que é uma diferença mínima e que está distante daquilo que foi estabelecido no nosso plano de cargos e carreira. Eu quero explicar para o telespectador o que significa dizer que o professor do município de Crateús e em vários outros municípios do nosso país, mas nós estamos tratando do nosso município. No município de Crateús, o professor que fez 4 anos e meio de faculdade ou licenciatura é como se não tivesse feito. Ele está ganhando basicamente o que um professor de nível médio ganha, para que o telespectador compreenda isso. Eu vou repetir: o que um professor de nível superior hoje no município de Crateús ganha é basicamente um professor de nível médio. E isso porque teve esse reajuste agora de 2%, né, com essa promessa de 2% em novembro e 2,81% lá em dezembro. Quer dizer, tem muito caminho ainda para ser andado. Agora, para também enriquecer nossa conversa, Jolimar, é preciso que se diga que passa também pela eficiência dos gastos no âmbito municipal. Naturalmente, passa pela eficiência no âmbito dos gastos no âmbito municipal. E nós convidamos, inclusive, uma pessoa da secretaria, de justificar que por questão de agenda a secretaria não pôde estar hoje aqui presente. Convidamos também o sindicato, que também não puderam estar presente, quem sabe num próximo programa. Mas é óbvio que a eficiência, porque veja, Judimar, eu citei agora aqui há pouco que o que nós gastamos no geral do PIB não é tão pouco. Então não é só uma questão de gastar tão pouco, mas uma questão também de eficiência em como se gasta, né? Que eu acho que dispensa aqui, para os propósitos do programa, é dispensado a gente explicar o que seria essa eficiência no conjunto de ações do governo, quer seja federal, estadual ou municipal. Sobre a questão da carga horária, Julimar, você disse correto, né? A LDB estabelece que durante o ano será 200 dias de aula, 200 dias letivos ou de aula, e no mínimo 800 horas como carga horária. O município de Crateús já há vários anos vinha tendo 1000 horas. E só para explicar o que é essa história de 800, de 1000 horas, eu gosto de detalhar as coisas, é o seguinte, amigos: durante a semana o nosso aluno tinha, aqui no município de Crateús, 6 aulas de matemática. Ele esse ano está tendo 4, certo? Voltou-se para as 800 horas. Isto implica na aprendizagem do aluno? Implica sim. Não é à toa que o governo federal e os municípios, inclusive, diga-se, reconheça-se, o município de Crateús vem fazendo esse esforço para implantar escolas de tempo integral, porque se sabe que quanto mais tempo o aluno fica na escola, quanto mais tempo se estuda, mais se aprende. Se eu passo 1 hora estudando língua portuguesa e você passa 3 horas, obviamente que você está com ganho aí de 2 horas. Ao fim e ao cabo, quero dizer que, muito embora o município esteja cumprindo as 800 horas, não fez nenhuma ilegalidade, mas eu acho que não tenho certeza que houve uma perca aí para o nosso aluno, né, que ao invés de ter 1000 horas, ou ao invés de ter 6 aulas de matemática na semana, tem 4, ao invés de ter 6 aulas de português, tem
4, ao invés de ter 3 aulas de ciência, tem uma, mas o fato é que houve essa redução exatamente por conta desse não investimento, dessa redução, desse corte do Fundeb. Nós não queremos ser aqui, nós não vamos ser no nosso programa, no decorrer dos nossos programas aqui, que nós vamos trazer outras pessoas, outros especialistas, nós vamos trazer os professores universitários, estudiosos, nós vamos também tratar toda dessa temática da educação. Nós não vamos ser levianos aqui, nem apaixonados, nem paroquianos de estar querendo negar isso ou escamotear a verdade, nada disso. Nós queremos explicar. Mas não podemos deixar de dizer que, uma vez que o Plano Nacional da Educação, porque veja, por que eu estou batendo nessa tecla do Plano Nacional da Educação? Porque, segundo o Saviani, professor emérito da Unicamp, eu já estou até sendo repetitivo, é a principal política pós-LDB. É a principal política pós-LDB. Ou seja, foi criado um para 10 anos, foi um fiasco quase total, agora foi criado outro para 10 anos, porque isso exige investimento. Exige investimento. Sem investimento, pessoal, não há educação de qualidade. Sabe o que os especialistas dizem? Os bons cérebros, aquela pessoa que fez uma formação numa universidade boa no Brasil, vai querer ser professor? Não vai, Jorimar, porque sabe que não é valorizado. Porque sabe que não é valorizado. Eu conheço alguns amigos que amam a educação, estavam na educação, mas por conta de questões objetivas, práticas, de sustento da família e da vida, saíram da educação. Não porque não gostava do que fazia, mas porque não estava mais dando para custear o seu padrão de vida. E isso é uma pena para a gente. Sobre a questão do reajuste também, realmente, com essa questão dos 20 anos, tanto é que chamaram a PEC do fim do mundo, a PEC da morte, né? Eu espero que o próximo governo federal que se eleja, aí se tiver, eu até estou duvidando ainda se vai ter realmente eleições diretas agora em 2018, mas se tiver, espero que o próximo governo deste ou daquele partido, estou até exagerando, porque não é deste ou daquele partido, porque cada partido se alinha com o pensamento do papel do Estado, mas revogue essa maldade que foi feita, congelar por 20 anos, Jorimar, os investimentos em saúde, não se poder construir mais um hospital, não se poder construir mais uma creche, certo? Então eu acho que precisa ser revogado. Não, mas alega-se, mas é porque está tendo gasto social demais, não se sustenta. Essa versão não é verdade, senão, eu dei aqui um exemplo. O atual governo não tinha dispensado imposto da Shell no valor de R$1 trilhão dentro de 20 anos. São 40 bi por ano, 40 bilhões. Esse dinheiro deveria vir para os cofres públicos para financiar o nosso aluno da educação pública. No mais, amigo, agradecer a sua presença aqui. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, né, para a gente poder cumprir esse nosso objetivo hoje no nosso programa, Jorimar. Na realidade, professor Antônio José, eu queria só agradecer o espaço, dizer que a gente realmente consegue estar dando uma contribuição muito grande à sociedade com um programa desse, coordenado por você, com essa temática, que é uma temática que muitas vezes não é discutida na sociedade, mas é uma temática de suma importância, fazer com que o telespectador conheça, adquira informações daquilo que muitas vezes não é divulgado ou não é socializado da forma como a sociedade precisa estar adquirindo enquanto conhecimento. Eu queria agradecer o espaço, me colocar à disposição para outras oportunidades, discutir outros temas que possam ser relevantes e que tenham essa ligação com a sociedade, que tenham essa ligação com a educação. Meu muito obrigado, meu agradecimento a todos e uma boa noite aos telespectadores. A gente agradece muitíssimo, você enriqueceu com certeza o nosso programa. Agradecer também a audiência do nosso telespectador, do nosso internauta, e dizer, amigos, que no próximo programa nós vamos abordar outra temática bastante polêmica. Nós não vamos nos esquivar de tratarmos das questões polêmicas atuais, da chamada sociedade pós-moderna, que em alguns aspectos não tem nada de moderno, muito menos de pós-moderna, mas nós vamos tratar de uma temática, e para isso também a gente vai chamar convidados, de uma temática, professor Jorimar, bastante polêmica também, bastante palpitante, bastante atual, que é a questão das avaliações externas, né, dos índices de educação. Aí nós temos aí o IDEB,
Nós temos aí a nível estadual o ISPAES, Sistema de Avaliação Permanente do Estado do Ceará, e nós temos as avaliações nacionais do SAEB. E aí no próximo programa a gente vai tratar dessa temática e você já está convidado a participar com a gente. No mais, agradecer e obrigado aí pela sua audiência. É muito bom estar com vocês debatendo esses assuntos de extrema importância para toda a sociedade crateuense. Muito obrigado e boa noite a todos. Fiquem com Deus.